Entre os anos de 2002 e 2008, eu, João Castilho, e meus colegas Pedro Davi e Pedro Mota realizamos um projeto artístico de longa duração que tinha o objetivo de fotografar as vidas emaranhadas dos diversos existentes atingidos pela construção da usina hidrelétrica de Irapé, no leito do rio Jequitinhonha, no estado de Minas Gerais, na região sudeste do Brasil. Paisagem Submersa, o nome que demos a este trabalho, é uma narrativa visual fotográfica sobre as precariedades das vidas que correm paralelamente às histórias de progresso. A construção de uma usina desse porte representa bem a vontade do homem de domar e dominar a natureza. Nosso interesse era, portanto, narrar visualmente as histórias dos atingidos por esses sonhos megalomaníacos de dominação. Queríamos contar histórias verídicas que vão além dos princípios civilizatórios. Para contar essas histórias, partimos do princípio de que narrações podem ser e são simultaneamente verdadeiras e fabulosas. A leitura de autoras como Annette Singh, Donna Haraway, Vinciane Desprez, Octavia Butler e Ursula Le Guin, contadoras de histórias verdadeiras e fabulosas, me encorajou a voltar a essa história narrada por imagens há mais de 15 anos. Até hoje me causa grande impacto uma fotografia do garoto Bill boiando na beira do rio Jequitinhonha. O corpo de Bill se esparrama, a posição aberta dos braços e das pernas formam diagonais cruzadas com o tronco dentro do retângulo do filme preto e branco. O sol se reflete na água e se pulveriza em vários pontos de luz. Bill mostra um certo deleite, como se estivesse deitado sobre uma cama. O rio é uma cama, sua cama. Ele recebe com prazer a maciez das águas e os raios de sol. No entanto, o que causa mais espanto é que Bill está de roupa. Essa fotografia nos deu um norte, principalmente para a primeira parte do trabalho de campo. Com ela, algumas coisas ficaram claras. Uma delas tratava do intenso entrelaçamento entre os humanos e seus ambientes, naquela e nas outras comunidades. Mais especificamente, a intricada relação das pessoas com essa entidade, o rio. O rio tinha um significado enorme, um lugar central na vida não apenas dos humanos, como também dos não-humanos. É algo diferente, mas ao mesmo tempo próximo do que o Rio Doce significa para o povo Krenak. Cito as palavras de Ailton Krenak, abre aspas. O Rio Doce, que nós, os Krenaks, chamamos de Uatu, nosso avô, é uma pessoa, não um recurso, como dizem os economistas. Ele não é algo que alguém possa se apropriar. É parte da nossa construção como coletivo que habita um lugar específico, fecha aspas. Não há dúvidas de que o rio Jequitinhonha era parte daquelas assembleias multiespécies que viviam à sua margem e pelo qual nutriam um profundo respeito numa relação que a fotografia de Bill boiando nos transmite de forma direta e ao mesmo tempo complexa. Seu próprio apelido, Bill, vem da palavra chibiu, uma palavra usada na região para designar pequenos diamantes. A associação entre humanos e não humanos se dava de variadas formas. A fotografia de Bill abriu uma porta para desenvolvermos fotograficamente a relação das pessoas com a água, com o rio. Nossa fotografia não é uma fotografia antropológica ou etnográfica, nem uma fotografia de natureza técnica ou instrumental. Éramos 3 artistas se dedicando a contar histórias através da imagem fotográfica. Nesse registro, a abordagem e os resultados obtidos são outros, menos científicos e mais fabulatórios. Há um trabalho de criação conjunta, entrelaçado com as pessoas, as coisas e os lugares. Há intervenção no curso dos acontecimentos, agenciamentos que agenciam agenciamentos. A imagem fotográfica, por ser um signo indicial, um rastro da realidade, uma marca do mundo, um tipo de pegada ou de impressão do real, está muito ligada ao aqui e agora. Sua existência depende de algo que se dê na frente da lente, de algum acontecimento que reflita sua luz para dentro da câmera
e possa ali ser fixado, capturado ou coletado. Alguns problemas surgem à fotografia a partir daí. Como falar de questões internas aos seres é um deles. Como construir através de uma imagem estática, sem som, sem palavras, totalmente ligada ao hoje, um tempo do amanhã? Como falar se servindo de acontecimentos presentes, de algo que está para acontecer, mas que efetivamente não aconteceu? Em suma, como fotografar o futuro? Através da fabulação especulativa. A ideia de fabulação especulativa foi crucial na segunda parte do trabalho de campo, criando cenas e situações que flertam com a ficção científica, mas que estejam calcadas no real, criando histórias que sejam ao mesmo tempo realistas e fabulosas. Foi nesse momento do projeto que começamos a desenvolver cenas junto com alguns habitantes das comunidades que pudessem falar desse futuro próximo. O desafio era mostrar hoje o amanhã. A imagem que inaugura essa fase fabular especulativa é um retrato de uma criança que está apenas com parte do rosto iluminado. É uma fotografia feita à noite, na posição vertical. Na parte de cima está a sombra de um peixe feito de palha, uma peça de artesanato, que sempre esteve ali, pendurado no teto. Mas à noite, quando escurecia e se acendia a lâmpada da sala da casa, a luz se projetava sobre o peixe, que projetava sua sombra na parede. O tamanho do peixe aumentava e ele se transformava em um vulto, um espectro fantasmático vindo do futuro. É uma imagem que, portanto, antecipa em alguns anos algo que viria a acontecer. Foi a partir dessa imagem que surgiu uma outra muito importante no trabalho, a fotografia que mostra um senhor usando um escafandro. Ela tem o mesmo espírito antecipatório. Na terceira parte, o futuro finalmente chega. O amanhã se encontra com o hoje. O que antes era apenas esperado, imaginado, intuído, se torna uma questão de fato. Os moradores arranjam e levam seus pertences como é possível. Ao mesmo tempo, optam por eles mesmos desmancharem suas casas que em algum tempo muito antigo haviam eles mesmos erguido. O aproveitamento e a reutilização de materiais fazem parte da vida precária. São várias as fotografias que mostram esse desmanche, que é também uma destruição. Os espaços vazios tomam conta das imagens. Cômodos já sem ninguém, casas destelhadas, restos deixados para trás. A ruína se insinua. A trama da vida, constituída durante a ocupação centenária daqueles lugares, vai se desfazendo. Séculos de uma vida erguida em colaboração com o ambiente começa a ficar para trás. Os paradoxos da vida multiespécie são sempre surpreendentes. São as águas do mesmo rio que tanto sentido trouxe à existência daquelas comunidades que agora se tornam responsáveis por deixar tudo submerso. As imagens mostram a subida das águas sobre os antigos territórios. As águas vão apagando a paisagem e todas as marcas dos entrelaçamentos que a constituíam. De um espaço estriado se passa a um espaço liso. A paisagem é um grande espelho do céu. Tudo que havia ali antes está submerso. A parte final do trabalho se concentra na instalação das famílias em suas novas casas e na ocupação das novas terras. A maior parte das comunidades vai viver nas terras altas do Médio Jequitinhonha, uma região dominada pela plantação de eucalipto para a produção de carvão vegetal. A mudança é brusca, radical e perversa. Longe do rio, perde-se muita coisa. Toda uma referência geográfica, toda uma vida multiespécie criada na relação ponto a ponto com outros seres, outras entidades, outras espécies, se desfazem. A vida emaranhada entre os diversos elementos vivos e não vivos se rompe. A tessitura e a trama que regia a vida nos vales é desfeita. As profissões mudam. A maioria dos moradores vai trabalhar nos fornos de carvão. O rio é substituído pela autoestrada. As árvores frutíferas são substituídas pelos eucaliptos. Trágica substituição da vida pela morte. A criação de animais é escassa e frágil. O mesmo Bill, personagem da primeira fotografia, volta em uma das últimas fotos do trabalho. Parece outra pessoa, cresceu. Desta vez ele está dentro do forno de carvão. Antes banhado pelas águas do rio, agora Bill é banhado pela fumaça do carvão vegetal.
a mudança violenta.